Sabe aquele devocional que você faz e em seguida você entra numa crise existencial e você começa a questionar toda a sua existência e a pensar em tudo, olhar para o nada e pensar em tudo, como diz o meme, e você começa a, de fato, entrar em profunda reflexão sobre a sua vida, sobre as motivações do seu coração e sobre como você tem conduzido a tua vida em relação a tudo, mas principalmente em relação à vida com Deus. Eu sei que nem todo devocional traz essa coisa extraordinária, nem sempre a gente é ministrado, né, dessa forma, mas alguns devocionais marcam a gente, né? Alguns devocionais realmente abalam a nossa estrutura. Isso aconteceu comigo na quinta-feira passada, anteontem, enquanto eu fazia o meu devocional. Eu fui muito confrontada, consolada por Deus. Foi uma mistura de tudo que me deixou em crise, mas aquela crise boa que faz você repensar algumas coisas, principalmente repensar a rota que você está indo, a forma como você está levando muitas coisas. E eu aprendi algumas coisas e ficou no meu coração e eu quero partilhar com você, que talvez possa te ajudar aí na tua vida com Deus. E eu senti de colocar isso pra fora, tá? Eu não tenho um roteiro, eu só tenho um versículo e um sonho. Brincadeira à parte, mas eu tenho um versículo e algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero colocar pra fora porque eu sei que pode te ajudar, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar, porque talvez você não me conheça e pra você que não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. E se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreve porque todo sábado, para a glória de Deus, eu estou postando vídeo aqui no canal e você pode receber essas reflexões e ser ministrado. Dito isso, vamos para a Bíblia. O versículo base para essa reflexão é Mateus, capítulo 10, verso 25. Mas tem todo um contexto, eu vou chegar lá, mas o verso é o verso 25. Essas são palavras de Jesus, ok? Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre, e o escravo como o seu senhor. A princípio, esse texto parece que não tem nada de tão extraordinário, tão profundo, tão revelador assim, né? Mas, quando a gente pega o contexto do texto, o capítulo 10, ele fala sobre o envio. Jesus estava falando diretamente para os discípulos sobre envio. Ele estava enviando os discípulos, comissionando eles para pregar, para ensinar, para curar, mas ele também fala sobre o discipulado, a vida de um discípulo. E Jesus estava preparando eles para o que viria no futuro, quando eles fossem enviados. Jesus fala sobre perseguição, sobre ódio, sobre tudo que eles sofreriam, que eles seriam perseguidos, que eles seriam açoitados, presos, tudo isso Jesus estava preparando antecipadamente eles. Até que chega num ponto, que é o verso 24, que Jesus fala que o discípulo ele não está acima do mestre, ele está abaixo. Então, tudo que o mestre passa, a tendência é que o discípulo também passe. Ele não vai ser, digamos assim, poupado disso. Até porque o significado do discipulado é isso. Não é alguém que está aprendendo apenas lições com alguém. É alguém que está aprendendo a copiar um modelo de vida de alguém. Então, o discipulado é isso. É você se tornar semelhante àquela pessoa, não apenas aprender as lições que ela tem para ensinar. Ser discípulo é ser como, é ser parecido, é se tornar semelhante. Então, fala sobre uma proximidade radical que não tem a ver apenas com aprender lições, mas copiar exatamente o modelo de vida. Então é essa proximidade radical que gera semelhança. Um discípulo é semelhante ao seu mestre. Então esse é o contexto inicial, até que culmina no verso 25, que é a nossa base. Então Jesus está falando sobre a essência do discipulado, mas no verso 25 ele vai trazer outro aspecto do discipulado. E aqui ele vai começar a falar sobre contentamento, sobre suficiência, sobre plenitude. E é justamente aqui que a coisa começa a pegar, porque Jesus ele não fala sobre a essência do discipulado à toa. Ele quer ligar justamente esses pontos, porque não dá para existir discipulado sem essa visão do contentamento que vem a partir dessa semelhança gerada pela proximidade. Ele começa a ligar uma coisa a outra para nos ensinar a raiz, a essência do discipulado, de que a plenitude da vida, o contentamento, a satisfação, essa suficiência que ele fala, esse ponto alto da vida de um discípulo não está ligado a sucesso nos moldes da terra. Não é ter visibilidade, não é ter riqueza, não é ter fama, não é ter likes, não é ter seguidores, não está ligado a nenhuma dessas coisas. Está ligado ao simples fato de ser semelhante ao mestre. Então ele fala, para o discípulo, a plenitude da vida, o contentamento, a satisfação máxima está em ter traços do seu mestre e ser parecido com ele, ser como, ser igual a ele. E isso é confrontador a ponto de nos levar a uma crise de repensar toda a nossa vida, se não toda, mais grande parte dela, e as motivações do nosso coração, porque se a gente for olhar com honestidade para a nossa vida, como discípulo de Cristo, a maioria de nós se afastou desse ideal, se afastou da essência do discipulado para buscar Cristo, para obter coisas, e não buscar Cristo para ser semelhante a ele. Então a maioria de nós se afastou do ideal de Cristo de ser um discípulo. Se a gente olhar honestamente para a nossa vida, principalmente para as motivações do nosso coração e para aquilo que a gente está buscando na vida,
a gente vai ver que, de fato, a gente se afastou do ideal do que é ser um discípulo. E a gente está vivendo de forma incoerente em muita coisa. A gente fala que Cristo é suficiente, a gente repete isso por aí, mas a essência dessa suficiência nele, ligada a ele, já não existe. Então, a gente repete que Cristo é suficiente, virou até uma frase de para-choque de caminhão. Cristo é suficiente, mas a nossa conduta, a nossa motivação do coração, as nossas buscas diárias, está mostrando outra coisa. A gente é muito bom em discurso, mas a atitude difere muito. Então a gente repete Cristo é suficiente como no coro. Sim, ele é suficiente, mas a gente não vive como se ele fosse. Porque só o fato da gente muitas vezes usar Cristo como uma escada para o sucesso, mais do que a gente gostaria de admitir, na verdade, já prova que a gente não está buscando a Cristo para querer ser semelhante a ele. A gente está buscando ele como um meio de realizar os nossos sonhos. Essa não é a essência da vida cristã. Não é a essência do discipulado. Para um discípulo, a meta de vida é ser semelhante ao seu mestre. E a gente está perdendo isso na nossa vida. A gente está usando Cristo como uma escada para realizar os nossos sonhos, e não como um ideal de vida, e não como o ideal, o estilo de vida que a gente tem que ter. Se a gente for fazer uma análise das nossas metas de vida, nas 5 primeiras, não precisa ser nem a primeira, mas as 5 primeiras, está escrito o que lá? Está mentalizado o quê? Eu acredito que nenhuma delas está ser semelhante a Cristo. Isso é confrontador, isso é revelador, isso revela o nosso coração, sim. É por isso que dá tanto medo de ler algumas coisas, porque a gente fica em crise. Primeiro, por reconhecer que a gente está com o coração dessa forma. Então, foi confrontador para mim, e eu não quero ser confrontada sozinha, eu quero que você seja confrontado também, para que Deus gere em você temor, para que você mude, para que você busque uma mudança em Cristo. Em outras versões, o texto fala que para um discípulo basta ser como seu mestre. Mas essa palavra basta, ela tem a mesma ideia de suficiente, elas carregam o mesmo significado de plenitude, de satisfação completa, de realização de vida através dessa semelhança, através de ser como o mestre. Então Jesus ele está nesse texto recalibrando as nossas motivações do coração, aquilo que nos motiva, aquilo que a gente busca. Enquanto eu fazia o devocional, me vieram algumas perguntas que eu acredito que tenha sido o Espírito Santo que soprou para mim, para que eu avaliasse a partir das minhas respostas a motivação do meu coração, para que eu examinasse o estado do meu coração. E eu quero fazer essas perguntas para você examinar o seu coração também. A primeira pergunta não está no caderno, não está nas minhas anotações aqui, mas me veio em mente agora para perguntar. Então eu acredito que você precise dela. Se você analisar as pessoas que você se inspira, as pessoas que você imita, as pessoas que você copia, o estilo de vida delas apontam para Cristo. Se você copiar tudo que elas fazem, no final das contas você vai ficar parecido com Cristo de verdade. Você vai ter semelhança com o seu mestre, ou você vai parecer com outra coisa que não chega perto dele. A segunda, se você nunca conseguisse realizar suas metas pessoais, essas metas que você tem planejado e trabalhado para conseguir, e te restasse apenas Cristo na sua vida, você teria plenitude de vida? Você teria satisfação? Você teria contentamento? Você estaria plenamente feliz em ter apenas Ele? A terceira, se Deus tirasse tudo o que você tem, como Ele fez com Jó, e te restasse apenas Ele na sua vida, você seria plenamente feliz? Você teria a capacidade de dizer, eu sou plenamente feliz? Eu tenho tudo que eu preciso? De verdade? Talvez você tenha respondido sim para essa pergunta, né? Essa última pergunta que eu fiz. Eu também respondi sim. E eu recebi um confronto do Espírito Santo que eu vou repassar para você. Talvez você respondeu sim porque você tem tudo. Você tem um teto sobre a cabeça, você tem uma cama para deitar, você tem comida para comer. Então é fácil dizer quando se tem. Mas se acontecer dele te tirar alguma coisa dessas coisas, você começa a murmurar. Porque é assim que funciona. A gente perde uma coisa mínima, mínima, não tô falando sobre coisas grandiosas, coisa mínima. Uma internet que cai, a gente já começa a murmurar. Uma coisa que não deu certo, daquelas da nossa lista, a gente já começa a perguntar, a questionar Deus. Por que Deus, o Senhor não quer? Por que isso, por que aquilo? E a murmurar contra Deus. A gente até para de orar muitas vezes, porque acredita que não funciona mais, porque a oração não é um encontro com Deus, é um momento de barganha. Então, se Ele não me dá, eu não preciso orar mais. Para que orar se Ele não vai me dar o que eu quero? Eu não preciso conversar com Ele mais. Porque eu converso com Ele não para ouvir o que Ele tem para falar e ser semelhante a Ele. Eu converso com Ele para pedir os meus desejos. E quando Ele não atende, porque Ele é um gênio da lâmpada, eu não preciso mais ir ao encontro dele. Porque a oração não é um encontro, é um momento de barganha. Eu levo para Ele o que eu quero e Ele tem que satisfazer o meu desejo. Ele não é o meu Senhor, eu sou o Senhor dele. É assim que a gente age. A gente pode repetir num grande coral: sim, Deus é suficiente, Jesus é suficiente. Mas a nossa própria vida não mostra isso. As nossas buscas diárias não mostram isso. Mas esse vídeo, ele não tem o intuito de apenas te confrontar. Eu não quero que você tenha raiva de Deus, nem de mim,
porque eu sou apenas a mensageira. Mas se você chegou nesse ponto desse vídeo, o Senhor está falando para você: eu quero realinhar o seu coração, porque você tem me buscado como se eu fosse um gênio da lâmpada. Eu não sou. Eu sou o Deus soberano, o seu Senhor. Você me deve reverência. E eu quero que você olhe para a minha face primeiro, antes de olhar para minhas mãos, porque eu posso fazer você viver grandes coisas aqui na terra, mas você não pode perder a essência. É o nosso relacionamento em primeiro lugar. Depois eu te abençoo. Vai ser uma consequência natural. E você, esses planos que você tem aí são bem pequenininhos comparado ao que eu tenho assim reservado para você, mas olhe para mim. Depois você olha para minha mão. Quando você olhar para mim, as minhas mãos vão te abençoar sem que você se mova, sem que você se esforce. Você não precisa buscar as minhas mãos, elas vão te alcançar para te abençoar e te colocar em lugares que você nunca sonhou, na verdade. Então olhe para minha face. Está na hora de nós, como cristãos, como verdadeiros discípulos de Cristo, voltar para a essência do discipulado, que é buscar o Mestre para ser semelhante a Ele. Então o Senhor está dando a oportunidade para a gente recalibrar o nosso coração, para a gente repensar a nossa vida. E esse é um chamado de Deus para perto. Ele não está apenas nos confrontando, ele está nos chamando para perto dele, porque a essência do discipulado é essa proximidade radical que gera semelhança. Tem uma frase que é da tradição judaica sobre o discipulado que fala: singe-te da poeira dos pés do teu mestre. Em outras palavras, significa o quê? Esteja tão perto que quando ele der uma passada, a poeira que levantar do pé dele surge você inteiro, porque você está muito perto. Então é isso, é ser imitadores de Deus, ser imitadores de Cristo. Então a gente tem que estar muito perto de alguém para parecer com ele, sabe? O casamento traz essa semelhança. E Deus usa muito a figura do casamento para falar sobre a relação com ele. Então a gente precisa resgatar a essência do que é ser um discípulo de Cristo. E não só isso, achar contentamento em ser como ele. Achar satisfação, plenitude de vida em parecer com Cristo. Porque todas as bênçãos ele vai dar para a gente, como eu falei. Mais do que a gente imagina, mais do que a gente merece até. Ele vai conceder. Mas a nossa meta, o nosso alvo, a nossa meta máxima de vida tem que ser como ele. Tem que as pessoas olhar para a gente não só pela carcaça de fora, mas pela nossa conduta no dia a dia, em tudo. Ser parecido com Cristo é o alvo. Eu espero que essa reflexão tenha te confrontado, de verdade, e que você, a partir de hoje, repense as motivações do seu coração, as suas buscas, as suas metas de vida, em quem ou em que você tem colocado a satisfação da sua vida, o contentamento, a plenitude, a suficiência, que você dê um passo para trás, porque às vezes voltar significa progresso, quando a gente realinha, recalibra a rota, sabe? Nem sempre voltar significa retrocesso. Às vezes quando você volta e recalibra, você está avançando muito mais do que seguir no caminho errado. E se essa reflexão te edificou de alguma forma, eu peço que você curta também, envia esse vídeo para a primeira pessoa que vier na sua mente. Enquanto você estava ouvindo ou agora, a primeira pessoa que vier na sua mente, envia para ela, porque talvez Deus queira falar com ela também, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.